introduz aí o testemunho também do seu sobrinho. A paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Na quinta-feira, não essa quinta agora, na outra, né, que passou, nós estávamos reunidos lá no grupo familiar e justo perto da hora da oração, que a gente ora pelos pedidos do caderno e depois faz a oração pelos pedidos da urna, né? E justamente nesse momento chegou um fornecedor nosso que ele veio à noite levar um material que é volumoso, tudo, e a esposa dele que está dirigindo, porque ele se acidentou, ele caiu, o degrau era pequeno, era 3 degraus apenas, mas ele caiu e com o peso dele, o tornozelo dele afundou para dentro do pé. E ele ficou internado por muitos dias, por mais de mês ele ficou internado, fez 2 cirurgias e não conseguia, e mesmo ele fazendo a cirurgia, ele já está em casa, tudo, ele acompanha a esposa, ele estava dentro do carro nessa noite, e eles não são evangélicos. E a gente nunca nem teve oportunidade, assim, nunca comentamos sobre o evangelho com eles. Mas nesse dia, a gente estava lá em cima, perto de orar, e o Ricardo desceu para receber o material, porque eles tinham chegado lá. Então a gente estava no andar superior e o Ricardo estava lá embaixo recebendo a mercadoria. E aí o Ricardo perguntou para ela, disse, e o seu Valdomiro, como tá? Ela falou, tá no carro, tá gritando de dor. Porque ele já tomou vários antibióticos e não consegue tirar a infecção que deu uma bolha de infecção, e aquilo estava tudo machucado, e todo dia ela estava fazendo curativo, e cada dia ela fazia o curativo e estava pior. E ela disse, eu não aguento ver ele chorar de dor, e ela chora junto com ele, né? E o Ricardo falou, será que ele deixa eu fazer uma oração por ele? Aí ele não respondeu e ela falou assim, ora, né? Fazia assim para o Ricardo então foi lá dentro do carro, na rua, e orou por ele. E nós estávamos lá em cima no grupo familiar orando também. E já colocamos o nome dele aqui na urna, já colocamos na urna lá em casa também. E aí o Ricardo orou por ele ali, e quando o Ricardo subiu, contou para nós que orou. E quando foi agora, essa quinta-feira, justamente na quinta-feira, ela foi lá fazer, na quarta, né? Acho que foi na quarta, ela foi fazer uma entrega, e eu já nem perguntei. E o Ricardo não estava lá, ela fez questão de contar, estava eu e a Dilcéia, ela fez questão de contar, e os olhos dela estavam até marejados. Ela disse, olha, você não vai acreditar, mas aquele dia que o Ricardo orou pelo Valdomiro, eu fui fazer o curativo nele, quando eu joguei o soro fisiológico, caiu aquele pedaço que estava tudo inflamado, assim, saiu do pé, com um monte de pus, muita inflamação, saiu inteirinho assim, e ficou lisinho, e ele parou a dor, e não doeu mais, e não precisou mais tomar antibiótico, e foi curado. E nós glorificamos a Deus por isso, porque o nosso Deus é um Deus que responde a oração, o nosso Deus é um Deus fiel, né? E o Antônio Carlos tem uma bênção que é muito maior para contar, né? Ele não é meu sobrinho, ele é meu primo, mas eu tenho ele muito mais como se fosse um primo, para mim ele é como um filho. E quando aconteceu tudo o que aconteceu com ele, nós sofremos muito aqui em São Paulo, oramos muito. Essa urna recebeu muitos pedidos dele, a urna lá em casa recebeu muitos pedidos de oração, nós choramos muito aos pés do Senhor, e ele vai contar o resto. Mas só que eu tenho uma coisa para te dizer, em nome do Senhor Jesus. Enquanto nós cantávamos esse louvor, Deus tem uma nova história para você. Aleluia! Tudo aquilo que você achou que foi perdido, o Senhor vai te dar em dobro, vai restituir em dobro, porque Deus é fiel na tua vida. A paz, igreja. Amém. Amém. Me chamo Antônio Carlos, tenho 24 anos. Eu não ouvi. Irmãos, agradeço a todos que fizeram as orações, empenharam a pedir para Deus, está me dando mais uma chance de vida. Irmãos, eu trabalho numa empresa e nessa empresa eu rodo turno e eu estava trabalhando à noite e o inimigo tentou, mas ele não dá conta porque o nosso Deus é maior. E foi o seguinte, eu estava, minha área é ficar num painel pela empresa de fertilizantes. Estava no painel, fui resolver, como estava à noite, fui resolver dar uma lavada, jogar uma água no chão. E eu fui, engatei uma mangueira de 3/4, segundo foi mais ou menos aqui do microfone, atrás do equipamento, um equipamento lá rotativo. Nesse equipamento rotativo,
aconteceu o seguinte, a mangueira escapou e caiu para dentro dele. E minha perna estava em cima do rolo da mangueira. Me puxou para dentro. Esse rolo foi uma vez, me puxou para dentro, não teve jeito de eu estar escapando. E a hora que me puxou, eu só falei em Jesus. Não lembrei de pai, nem mãe, nem esposa, de ninguém. Né? Só lembrei assim, Jesus. Só falava Jesus, Jesus, Jesus. E Deus deu tanta bênção que não tinha ninguém para estar me ajudando lá na hora. Fui eu que saí do equipamento. Deus deu tanta calma para mim que eu ficava pulando. Meu corpo ficava pulando, parecendo que você está dando chicote chicoteando assim, né? Fico balançando. E Deus deu tanta bênção para mim, deu tempo de eu tirar meu pé, deu a calma, tirei meu pé e parei o equipamento para o pessoal vir me socorrer. E ainda, eu saí uns 30 metros andando, chorrando sangue e andando. Um amigo meu dizia que nunca sentiu tanta força. Ele tem o mesmo jeito que meu corpo, mais ou menos, me pegou e ainda desceu mais 30 degraus. Descer um degrau sem estar boiando é meio complicado. Descer com uma pessoa que tem o mesmo peso que ele, mais complicado ainda, né? Desceu, na hora que foi me socorrer, na hora que eu estava socorrendo, na hora que desceu a enfermeira evangélica. Foi isso, né? Depois, olha como o vigilante que estava na ambulância foi pegar, ela é evangélica também. Aí, daí eu já comecei a ver a mão de Deus, o que Deus estava fazendo comigo. Peguei os pessoal ela fazendo curativo, e os meus colegas de serviço, tudo desorientado. Falei, gente, calma, Deus deu tanta calma para mim, do mesmo jeito que eu estava conversando aqui, eu estava conversando lá com eles, sentindo dor, mas muita dor mesmo. Irmãos, não quebrei um osso sequer, mas cortou os tendões, cortou veias, músculos, e não teve jeito de estar restituindo para eu andar normal. Né? Mas me levaram estava lá dentro do hospital, o médico, ele falou para mim assim, provavelmente sua perna vai ser cortada mais em cima. Né? Eu falei, ai meu Deus, eu já tinha tomado remédio e tinha passado o efeito da dor, mas quando ele falou para mim, eu senti muita dor, novamente voltou a dor. Eu tenho que ligar para alguém, quem vai ligar? Eu falei, tem que ligar para os meus pais, que eu tinha ido de carro, não tinha deixado o carro com a esposa. Liguei lá, eu falei, deixa eu conversar com minha mãe. Foi minha mãe que atendeu. Eu falei, mãe, só tem uma raladinha aqui, né? Mas pode vir tranquilo, pega a Thaís pra gente você está vindo aqui pro hospital para assinar um papel aqui só. Mas eu olhava assim, eu falei assim, gente, eu vou ficar aqui muito tempo. Mas graças a Deus, Deus deu a bênção para mim, né? Deu a vida, ainda eu estava vivo. Irmãos, e foi a honra de Deus mesmo, a paz de Deus, a força que Deus dá para a gente que servimos a Ele, né? Deus superou tudo para mim. E hoje eu estou aqui contando meu testemunho, irmãos. E hoje eu estou colocando minha prótese. Já estou colocando a prótese. FG já estou andando. Já sexta-feira eu já fiz o teste. Já andei um pouquinho novamente. Mas eu vim mostrar o meu testemunho porque muitos meus colegas falavam assim, Antônio, vai ficar triste. Vai ficar angustiado, porque ele é tão alegre, brincalhão, vai ficar triste. Deus deu tanta bênção que a alegria, o conforto. Antes de dar conforto, se o pessoal dá o conforto para mim, eu estava dando conforto para eles. Fui rindo para a cirurgia, voltava da cirurgia rindo e tudo, e só glorificando a Deus. Por quê? A gente que servimos a Deus, até quem é visitante, se tudo está difícil para você, Deus faz a perfeição. Deus não deixa. Quando você pensa assim, está difícil, Deus esqueceu de mim. Ele não esquece dos seus filhos. Muitas vezes quem esquece é a gente. E já pensou quantas vezes hoje você orou? Será que orou? Será que só agradeceu a Deus o alimento que come? Né? E Deus deu tanta bênção que eu estou aqui contando, mostrando para vocês o que Deus fez, as orações dos irmãos.
estou vivo, né? Que era para estar morto, porque o equipamento ele roda 240 rotações por minuto. Então, minha perna ia e eu tentava tirar, e sem ninguém para me ajudar. Saí porque Deus me deu essa bênção. Amém, irmãos? E olha para você ver como é as coisas. O meu amigo foi me socorrer, ele não sabia a força que ele teve. Foi Deus que deu. Vamos relembrar um pouco. A enfermeira foi Deus, colocou ela na hora lá, que era evangélica, ela ia orando para mim, que não tinha mais nada a fazer dentro da ambulância, ela ia orando para mim. O motorista é evangélico, ele me socorreu, mas ele foi orando. Outra coisa, minha esposa que está aqui, minha flor, ela é fisioterapeuta. Gente, que benção, a hora que eu cheguei aqui em São Paulo, o médico virou para mim, você vai ficar aqui até em abril. A gente veio em janeiro, eu falei, nossa, vou ter que ficar até em abril. Ele, vai ter que ficar até em abril. Mas minha esposa é fisioterapeuta. Ela veio, ela acompanhou, eu não precisei ficar aqui. Eu fui embora para casa. Depois agora estou retornando novamente. Então, Deus coloca tudo nos lugares certos, né? E desde já eu entrego meu testemunho a todos, né? E se alguém tiver uma dorzinha de cabeça, reclamar da vida, pensa direitinho. Pensa aqui no irmão que está aqui vivo hoje. Porque o que aconteceu comigo, muitas pessoas assim, da minha idade acham ruim, acham que acabou a vida. Para mim não, minha vida começou de novo. Agradeço a todos.